O senhor vê que sua tarefa não é nada fácil. Sua missão não será menor daqui para frente, senhor presidente. Buscar o equilíbrio e segurar as diferenças não vai ser nada fácil, senhor presidente. É um exercício de paciência, mas de força e determinação também quando necessário. Senhor presidente, caro senador e colega e relator, senador Anastasia, demais colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu tenho participado e ouvido atentamente as reuniões dessa comissão. O senhor bem testemunha é disso. Como também prestei com muita atenção o relatório do senador Anastasia, ao qual parabenizo, sobre a denúncia pelo crime de responsabilidade cometido pela Presidente da República e acusada de suposta edição de decretos de créditos suplementares do ano 2015 sem a devida autorização do Congresso Nacional, além das pedaladas fiscais. Senhor presidente, com certeza o nosso país, os gestores públicos, aqueles que administram a coisa pública, vão pensar muito diferente daqui para frente. Sobretudo, aqueles que pensam, que ainda praticam e que exercem, dizendo que a coisa pública é coisa sem dono. É coisa que não tem lei que imponha a forma e a maneira de se administrar. E fico bem à vontade, porque sempre procurei agir nessa casa com a minha consciência. Sempre disse sim ao governo quando os projetos mereciam dizer sim e sempre soube dizer não quando o projeto era merecedor do não. Levava o país ao retrocesso. Por isso, senhor presidente, respeito quem pensa diferente, mas também exijo respeito quanto à confirmação e a forma com que nós temos pensado e absolvido realmente de todos os palestrantes que nos traz aqui. Não sou inquisitor, não sou golpista. A verdade é que, ao analisar os fatos das contas da presidente desde 2014, o Tribunal de Contas considerou que a presidente da República já havia editado, naquele ano, decretos suplementares sem comprovar que eles eram compatíveis com a obtenção da meta e do resultado primário estabelecido pela LDO, ferindo assim, já naquele momento, no entendimento do próprio tribunal, segundo o artigo 4º da Lei Orçamentária, o disposto no artigo 167, inciso 5º da nossa Constituição. O pior é que a grande parcela desses créditos suplementares foi para financiar subsidiariamente obras pagas pelo povo brasileiro, em países de regimes totalitários, como Angola, Venezuela, Cuba, dentre outros, como se fosse o Brasil, detentor de bons hospitais, boas escolas, excelentes rodovias e desfrutasse, com certeza, de uma excelente infraestrutura urbana. Bem, apesar de tudo isso, a presidente reiterou essas práticas, porque, com certeza, talvez pensasse que nunca fossem serem vistas essas práticas que, no ano de 2015. Após ter editado 6 decretos suplementares, enviou ao Congresso, na tentativa de remediar esse problema das contas públicas, o PLN 5, em 2015, projeto este aprovado aqui no Congresso Nacional, somente em dezembro de 2015, quando já havia, de fato, cometido o crime de irresponsabilidade. Aqui é bom salientar que este projeto não obteve o meu voto favorável. Respeito quem pensou diferente naquele momento, pois já tinha consciência, já havia feito um juízo de valor de que esse governo que está, há muito vinha praticando uma gestão orçamentária temerária. E isso se sentia nas ruas, no comércio, em todos os cantos desse país. É oportuno salientar que a presidente já estava ciente, desde o ano 2014, de que essas práticas não deveriam ser repetidas.
ela estava consciente, pois eram ilegais e qualquer edição de créditos suplementares, e aqui muito bem disse o relator Anastasia, com esse viés, só poderia ter ocorrido depois de aprovada a mudança na meta fiscal, circunstância essa que só ocorreu, como já disse, no final de 2014. Caros colegas parlamentares, mesmo ciente da recomendação do TCU, e não adianta dizer em contrário, os alertas daquela Corte de Contas sobre essa prática contrária e danosa sim, à lei orçamentária e à Constituição Federal, a presidente voltou a praticar esse ilícito orçamentário no transcorrer de 2015. E é para isso que estamos aqui, tendo emitido 6 decretos suplementares nos meses de julho e agosto de 2015, quando já se sabia que ele não iria cumprir a meta de superávit primário previsto pela LDO no ano de 2015 e, pior, sabendo da recomendação do TCU sobre esses procedimentos ilegais em 2014. Agora vem a defesa da presidente e argumenta que o PL 5 de 2015, aprovado em 2 de dezembro daquele ano, ia simplesmente legalizar esse ilícito orçamentário, tendo em vista que alterou a meta fiscal do governo, e assim estava tudo solucionado sem nenhuma pendência. Ora, colegas senadores, essa tese deve ser peremptoriamente refutada, já que esses créditos suplementares foram editados antes da aprovação da redução da meta de superávit primário em 2015, o que já havia sido definido na LDO. Logo, aos editá-los, a presidente praticou de forma, sim, consciente, atos contrários à lei orçamentária e à Constituição Federal, porque a meta fiscal não tinha sido atingida e não havia perspectiva, naquele momento, de ser alcançado. Tudo isso se sabia, o governo sabia, a presidente sabia. A tese de que os créditos suplementares para o financiamento do Plano Safra estavam amparados por uma legislação própria e de que eram legais também, não deve prosperar, como bem comprovou aqui o nosso relator, o senador Anastasia. Tendo em vista que uma lei ordinária não tem um condão de sobrepor-se a uma lei complementar ou ser contrária à Constituição Federal. Portanto, esse entendimento também é enganoso e não condiz com a realidade. Esse comportamento nos faz acreditar que esse governo imaginava que essas práticas ilegais não seriam descobertas. E aí, parabenizo, senhora presidente, mais uma vez, o TCU, os técnicos do Tribunal de Contas, que a presidente imaginasse que acima da lei e que essas não fossem para ser cumpridas nem levadas a sério, que se tratasse de letras mortas, desrespeitando assim a nossa Carta Magna. É bem provável que, pensando assim, que continuou a manter essa gestão temerosa, mas que felizmente foi descortinadas pelos técnicos do TCU, mostrando a todos nós brasileiros a contabilidade, como aqui foi dita, destrutivas, com inúmeras consequências, com inúmeras mazelas, uma contabilidade danosa, uma conduta que maquiava as contas públicas com a intenção de enganar o mercado financeiro, as instituições deste país e, por que não dizer, toda a nação brasileira. Foi, pois, procurar esconder, mascarar a verdade da situação financeira orçamentária do país, fato que acabou por findar na desorganização das contas públicas do Estado brasileiro, provocando graves consequências, como o aumento exponencial do déficit público, o aumento da inflação, do crescimento do desemprego, a estagnação econômica, que há muito tempo o povo brasileiro não via, com reflexo direto nas sociedades brasileiras, com alto desemprego e endividamento das famílias, sem falar na indignação do povo brasileiro com esse tipo de conduta amoral e sem eticidade com que cabia o dever de zelar pelas leis, pelas contas públicas, pelo povo brasileiro. Outro fato inconteste foram as chamadas pedaladas fiscais, que os defensores insistem em defenderem que não tem existido, alegando que não foram operações financeiras. Então, o que foram? Ora, como ter dinheiro alheio sem pagá-lo pelo uso? Nem aqui, nem em lugar do mundo isso acontece. A verdade é que o dinheiro tem custo, até para o governo. Bom seria se ninguém pagasse por esse uso. Aliás, penso que a grande parte do povo brasileiro iria socorrer desses financiamentos. Vossas Excelências bem sabem que os juros médios anuais dos bancos oficiais, como o Banco do Brasil,
ultrapassam os 240%. Agora o governo pede uma antecipação de pagamento, de compromisso do governo que envolve dinheiro por 6 a 8 meses e fala que não tem nenhum custo e que não tem que pagar absolutamente nada por isso. Esse custo existiu e quem pagou mais uma vez foi o Tesouro Nacional. Ou melhor, o povo brasileiro. O dinheiro é do povo brasileiro. Não pertence a nenhum gestor público. Senador, já estou terminando. Por favor, porque os outros oradores estão esperando. Não pertence a nenhum gestor. Pertence, sim, a todos nós brasileiros. As instituições, com certeza, tiveram que pagar por tudo isso. E a conta é extremamente clara. E digo que o senador Anastasia finaliza o seu relatório, parabenizo por isso, citando aqui uma frase que, com certeza, marcará todos nós, e ele foi buscar em Rio Barbosa isso, de que na República, um gestor Senador, pensar que não... Já vou terminar, por favor, já vou terminar, só algumas palavras mais. Na República, um gestor pensar que os seus atos não têm consequência, engana-se e comete um grande equívoco. Pensar que o presidencialismo, sem possibilidade de impeachment, é de fato monarquia absoluta, esse governo não pensava nisso, pois, de fato, é monarquia absoluta e pedaladas fiscais nunca mais, seja por parte da União, do governo federal, seja em qualquer canto for. Com certeza aprenderemos com tudo isso e não admitiremos em nenhum canto desse país nenhum desse tipo de prática. Obrigada, senador. Obrigado, presidente. Eduardo